Obra. Paz do Senhor, irmão. Amém? Pode sentar, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã maravilhosa, Espírito Santo em nossas vidas. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Quero agradecer os irmãos. Durante 10 dias nós tiramos aí de férias. Fomos bem representados pelos ministérios da igreja, pelos pastores. Fomos bem representados por cada líder dessa casa e eu louvo a Deus. É importante também tirar um tempo para renovar as forças e foi muito bom. Meus irmãos, a vida do cristão é se alimentar da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a maior fonte de energia, de nutrientes dos céus. Aquilo que Deus se comunica com o seu povo é por meio da palavra de Deus. A não ser que seja uma revelação rema, né? Agora, a revelação logo está aqui, que é a palavra de Deus, e nós nos alimentamos com a palavra de Deus. E eu estava meditando a respeito do livro de Joel, o capítulo 3. Nós não vamos falar tudo sobre o livro de Joel, que é um profeta menor, mas eu quero ler com vocês alguns versículos a partir do capítulo 3 do profeta Joel. Isso. E vocês podem ficar assentados porque são muitos versículos, mas eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz. E venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, e tal o pago que vós me dais. Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba e a uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isso, nutre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lança dos vossos foices, diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó, o Senhor faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lugar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua milícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão os seus esplendor. E o Senhor bramará de Sião, a cidade de Jerusalém, e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel.
E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da minha violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Até aí está ótimo. O livro de Joel não tem uma data precisa em que ele liberou essas profecias. O livro de Joel retrata um período de escassez, dificuldade, assolação ao povo de Deus, mas esse capítulo 3, onde eu quero me deter, fala a respeito do aspecto futuro, de coisas que acontecerão por causa da grande malícia que as nações fizeram contra a nação de Israel. Esse texto aqui é muito relacionado ao juízo de Deus em relação às nações ímpias que atingiram a nação de Israel. O povo de Deus, todos os israelitas, todos aqueles que receberam a herança da onde vinha o eterno Salvador, eles têm uma aliança com Deus. Nós não podemos jamais deixar de apreciar a razão por que Deus escolheu Israel. Poderia ter outras nações muito mais fiéis e muito mais bem comportadas para ouvir e obedecer à voz de Deus? Poderia. Mas Deus escolheu Israel na sua soberania, na sua decisão. Ele escolheu a nação de Israel. E nós sabemos muito bem o que levou a nação de Israel a sofrer todos os problemas e aflições, divisões do reino, foi por causa da desobediência. A desobediência é o foco central para a destruição da nação de Israel. Mas Deus, ele age de uma forma tremenda, dizendo que ninguém pode ir além daquilo que ele determinou. A nação de Israel pertence ao Senhor. E nós não podemos aqui discutir nem filosofar por qual razão Deus considera tanto a nação de Israel como prioridade, como propriedade, como algo que pertence a ele. Mas Deus realmente escolheu esse povo. Esse povo foi escolhido por Deus para anunciar, para espalhar todas as suas leis, a sua vontade. E o livro de Joel fala a respeito de todas as aflições, de todas as dificuldades que essa nação passou. Mas aqui há uma mensagem profética, porque o texto fala a respeito do direcionamento de juízo para Tiro e Sidom, fala a respeito dos gregos, fala a respeito também de aspectos futuros e de climas e de mudança da natureza. Vamos ler depois o restante do texto. Vocês vão perceber que Deus está atento. Deus não afrouxou as suas mãos. Deus está controlando todo o programa, todo o aspecto dos acontecimentos futuros estão nas mãos de Deus. E a gente percebe hoje, quando olhamos o aspecto geopolítico, a questão que Israel passa nunca deixou de estar em guerra. O povo de Israel sempre esteve alerta, sempre esteve pronto para agir. Nós sabemos que nesse momento mesmo o povo de Israel está em guerra com um grupo terrorista, Hamas. O povo está ali. E sempre foi assim. E o texto fala a respeito dessa negociação que espalharam o povo, isso se tratando ali antes
de a nação de Judá voltar para Jerusalém, que o povo foi espalhado. O povo, infelizmente, foi dividido. E nós entendemos perfeitamente que a partir daí a nação perdeu o seu espaço geográfico. A nação de Israel só foi ter o seu espaço geográfico, isso em 1948, reconhecido pela ONU. Mas a gente percebe no mundo espiritual que nada do que vem atingir de forma leviana e de provocação, de tiranizar, de tentar hostilizar o nome de Deus para crescer o mal contra a nação de Israel, não ficará barato. Não vai ser coisa que vai ser deixado de lado. Tudo está sendo escrito, previsto na memória de Deus. E o texto é muito claro, o Senhor diz que vai ajuntar essas nações, vai reunir essas nações. E nós sabemos muito bem quando o texto fala o Vale de Josafá, que é justamente o lugar da guerra final, aonde as nações se juntarão. E eu estava pensando muito nisso, a respeito do Deus que é benevolente, mas do Deus que é justiça. E nós não podemos fugir de uma grande realização de que o bem vai triunfar contra o mal. Pode parecer que o mal está se dando bem. Pode parecer que o mal está triunfando. Muitos até pensam o seguinte: olha, ser uma pessoa errada é mais vantajosa do que ser uma pessoa correta. E as nações têm agido assim. E Deus não tem deixado passar nada pela sua visão divina. Todos esse aspecto de maldade, de maus tratos, esse aspecto de distrato, de desonra contra a nação de Israel. E o texto nos deixa muito claro, versículo 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. A gente sabe até a terra hoje em que o povo de Israel está, a nação de Israel está, ela não é totalmente aquele espaço geográfico que Deus havia prometido, porque ali já foi dominado pelos muçulmanos, palestinos. E Deus está falando que Ele vai reivindicar isso. Ele vai reivindicar em juízo, condenando todos os atos. E nós não entendemos muito bem, como eu falei aos irmãos de início, às vezes ficamos pensando por que o povo não tem sido tão obediente. Mas existe uma coisa, irmãos, que nós não podemos jamais questionar. Deus escolheu a nação de Israel. Eu quero profetizar para os irmãos uma profecia bíblica. Não essas coisas que fazem aí e fazem atentar para um apelo emocional, mas eu quero que você permaneça firme na sua vida espiritual. O que está para acontecer e o programa do futuro diante da agenda de Deus não tem que baixar a nossa fé, diminuir a nossa capacidade de servir, mas ao contrário, olharmos tudo isso aqui, embora isso seja direcionado à nação de Israel, nós estamos envolvidos, a igreja está envolvida. Porque quando esse texto vai mais à frente, fala da vinda do Senhor, que o Senhor terá juízo sobre todas as nações, mas Ele não virá sozinho, Ele não virá solitário, Ele virá com a sua igreja, com o seu povo. Amém? E essas nações estarão reunidas. E fala a respeito de toda a depreciação, de toda a depredação dos bens,
fala a respeito do aspecto do assalto econômico que essas nações fizeram contra a nação de Israel. E nós sabemos muito bem disso, que através do cativeiro do Reino Norte e Reino Sul, o povo só perdeu. Mas isso é um sinal. Isso está nos alertando que o calendário veterotestamentário profético está sendo realizado. A igreja não pode jamais ficar fora desse conhecimento. Nós não podemos perder o compasso dessa cadência profética. Os acontecimentos têm que favorecer a nossa fé. Tudo isso que Joel está vivendo aqui, ele está transmitindo uma mensagem tanto que era imediata, tanto que era parcial, que era o retorno do povo de Deus para Jerusalém, mas também tem uma mensagem aqui que é futura, que fala a respeito do final dos tempos, da batalha final. E essa aqui nos interessa sim. Essa aqui envolve a nossa vida, envolve a nossa fé, a nossa crença, por aquele que é todo-poderoso, por aquele que está de vir e julgará todas as nações. E o texto fala muito diretamente a respeito disso. O versículo 7 diz: eis que eu os moverei do lugar para onde os vendeste. Está falando de trazer novamente a nação de Israel. E farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E aqui fala a respeito do juízo, versículo 11, ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. É claro que aqui fala do julgamento em que as ações são militares, né, irmãos? Nunca pense que alguém que vai para a guerra vão os civis, mas quem vai à guerra são militares. E aqui quando fala reunir todos no Vale de Josafá, acontecerá isso mesmo, porque é previsto que há um grupo, um bloco que se levanta contra Israel, que farão uma ação única, um exército unificado para lutar contra Israel. E eles vão realmente se reunir nesse lugar, no Vale de Josafá, o lugar de juízo. Vai ser ali que eles vão se reunir, para avançar contra Jerusalém. E essa ação não está fora de nada daquilo que Deus já estava prevendo. Porque essa soberba humana, essa ação militar, política, essa coisa está já no topo das narinas de Deus contra a sua lei, contra a sua vontade. E ele fala para que todos venham mesmo decididos para lutar. Porque acontecerá a maior carnificina. A Bíblia fala isso, vamos ler lá em Mateus, vai ser a maior carnificina, o Armagedon. Fala justamente desse vale de Josafá. Vai ser um momento onde haverá necessidade dos abutres das árvores mais impuras descerem para descontaminar o campo, que ficará uma carnificina, uma podridão, onde os corpos serão expostos, onde não haverá como tirar, ter condição de ajuntá-los, fazer sepultamento, não vai ter tempo para isso. E a Bíblia diz que as aves dos céus virão realmente para se alimentarem. E o texto fala que essa situação será chamada o dia do Senhor. Versículo 18 diz: e há de dizer que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Fala a respeito da restauração de Israel.
será o renovo sobre um novo plano de governo, agora sem pecado, não com a tendência pecaminosa, não com a ação de Adão sobre a terra, mas agora sobre o poder do Deus Todo-Poderoso. Essa terra passará por um grande estrondo de restauração. E Deus vai estabelecer, a vida voltará a ser algo que realmente aconteceu no Éden. Trará vida, saúde, e a palavra do Senhor diz que fluirá um rio da casa do Senhor. E esse rio por onde passar vai dar vida. Está em Ezequiel 47. A profecia é muito clara. E essa terra será transformada, será restaurada, purificada. O versículo 21 diz: e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. É uma profecia e que nos faz pensar a respeito de um novo recomeço. Deus vai restaurar essa terra e trará sobre todos aqueles que permanecerem a sua vontade, porque os que morrem são os militares, não são os civis. E haverá arrependimento, haverá um momento em que Deus dará essa oportunidade, a promessa do perdão para aqueles que precisam, aqueles que viviam longe vão se aproximar, essa terra será restaurada. Mas o que eu quero pensar com vocês, do que nada do que está acontecendo, é como se Deus não tivesse controle, nada pudesse estar na sua gestão. Eu quero dizer que nada foge do poder de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo nesse tempo onde há injustiça, iniquidade, maldade, onde há atropelos terríveis e acontecimentos assim que nós realmente repudiamos e achamos que não há justiça. Haverá justiça. Deus está vendo todas as coisas. E a palavra do Senhor fala em tempo de restauração. E essa restauração vai começar em Jerusalém, na cidade de Deus, em Sião. E nós estamos aqui pregando a palavra, estamos nos santificando, estamos vivendo moldados pelas instruções de Deus. Não perca a sua fé, não esmoreça, não dê motivos quaisquer para justificar que você saia da presença do Senhor. Nada pode aqui trazer para você nenhum peso que você venha agora reclamar ou desistir daquilo que você começou. Pelo contrário, continue firme, sabendo que todas essas coisas são operações do mal para tentar desviar, tirar o foco do povo de Deus. A igreja do Senhor, ela tem um compromisso. Que somos nós? Nós recebemos agora, pela graça de Deus, esse ministério de pregar a palavra. O que era antes para a nação de Israel, hoje é um legado da igreja. Porque a igreja, ela é um corpo. É o corpo de todas as nações. Pessoas de todas as línguas, povos, etnias. Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Nós nos tornamos uma só família, amém? Nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho já chegou em todos os cantos, em todos os lugares. E a luta maior de Satanás é tentar subverter, é tentar tirar essa graça que o servo de Deus tem, seu chamado, seu ministério. Você que tem dons, talentos, use-os. Faz-os realmente crescer. Aonde você estiver, você não está servindo a homens, você não está servindo a uma nacionalidade que é temporária, não. A sua cidadania é do céu. A sua vida, ela está ligada com Deus. Nós nascemos novamente. O nascimento não, o nascimento natural, mas nós nascemos agora pelo Espírito Santo de Deus.
nos convertemos à sua palavra, entendemos os seus mistérios, estamos agora vivendo e sabendo o que está à nossa volta, no mundo espiritual. Eu digo que Ele nos tirou das trevas para a luz, para enxergarmos, entendermos, para alcançarmos essa capacidade que a nossa luta, ela não está no campo terreno, físico, material, mas a nossa luta, ela se entende pela palavra de Deus no mundo espiritual. É no mundo espiritual, porque se você ficar tramitando só no mundo físico, você ficar só na lógica humana, você vai brigar, você vai discutir, você vai dividir, não tem família em paz, não tem sociedade em paz, aonde tiver pessoas com esse pensamento, há divisão, há confusão, porque o mundo se instaura em cima daquilo que eu acho que é bom, que eu acho que é o certo. Não é o que nós achamos, mas é o que a palavra de Deus diz. E quando a gente fala a respeito disso, podemos saber que aqueles que querem servir a Deus sofrem. Aqueles que querem servir ao Senhor pagam um preço. Ah, não aguento mais isso. Ah, todo mundo e não entende, ninguém quer me ajudar. As pessoas só vivem com essa visão porque não entendem que o mundo espiritual ele está acima desses questionamentos. Essa palavra é uma palavra de despertamento. O que eu quero dizer com isso? Pode ser pesado o que eu vou falar, mas é a Bíblia. O mundo não vai melhorar. Eu estou dizendo mundo. O mundo não vai melhorar. Mas a igreja vai triunfar. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! A igreja vai continuar, irmãos, vencendo, avançando, crescendo, promovendo, acolhendo, ajudando, socorrendo. A igreja vai prosperar, porque nós não somos guiados pela direção desse mundo. A igreja vai avançando, mas o mundo não vai melhorar, não. Nós precisamos pregar a palavra, anunciar a palavra. Precisamos continuar, porque ainda existem muitas almas, muitas vidas que precisam de Jesus. Estava comentando hoje com a irmã a respeito disso, do trabalho dela, ter pessoas ali que não comungam com a fé, mas eu sei muito bem que essas pessoas precisam de Jesus. Falei para ela, continue lá, porque o Espírito Santo está em você. Uma hora, um momento, a palavra de Deus entra. E ela faz a obra, irmãos. Ela opera. A gente sabe muito bem disso, que não há nada nessa vida que possa resistir à palavra de Deus. Eu tenho ouvido vários testemunhos de artistas, de pessoas que estão experimentando realmente uma vida nova em Jesus Cristo. Mudanças tremendas estão acontecendo na classe alta, porque já experimentaram de tudo, já chegaram no topo de todas as coisas, de corrupção da vida, de vida sexual amaldiçoada, de envolvimento com drogas, de dinheiro, mas estão infelizes. E hoje, muitos estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que vale a pena, porque nós estamos diante de uma profecia que não é de um tempo qualquer, não é uma profecia que promove uma coisinha, de uma compra de uma coisa e de uma cura, nada. Isso tudo aí não tem aspecto do reino de Deus. Deus pode operar, Deus pode fazer, mas o maior motivo da obra de Deus é a transformação do ser humano. É a cura da alma, do espírito. As pessoas podem até podem receber agora a cura física, mas daqui a pouco vão morrer.
porque está condenado todos nós morrermos se Jesus não voltar. Então, a visão da cura divina num aspecto do plano de Deus não tem nada a ver para esse mover doutrinário. A obra, ela foi feita, realizada por meio da fé em Jesus Cristo, para que todos aqueles que olhassem para Ele fossem salvos. Olhar para Jesus e ser salvo. E eu quero deixar bem claro, irmãos, que essa é a maior profecia. E a gente percebe que muitos estão sendo enganados. Infelizmente, pessoas querem ações imediativas, querem alguma resposta para esse mundo aqui, palpável. Esqueceram de que a proposta é muito mais do que esse tempo presente. Em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Deus vai julgar essas nações, vai levar isso a juízo. É a descrição que é feita aqui nesse texto, que essa terra vai ser restaurada, a bênção do Senhor, ela vai chegar para quebrar, anular e desfazer tudo aquilo que entrou nessa terra, e todos aqueles vão pagar, a citar daqui o Egito, o Edom, entre aqueles que eram inimigos de Israel, e representam aqui também todas as nações, e que também pagarão. E a promessa divina, relatada aqui, é que Deus terá juízo sobre toda a terra. Toda a terra, ninguém vai escapar. E a palavra do Senhor diz que Judá vai ser restaurada. A nação de Deus. Aqui tem a invocação de uma coisa muito importante. O Senhor disse, o Senhor falou. Aqui tem uma invocação do nome do Senhor. A garantia da vitória é o nome do Senhor. O Senhor, Ele habitará em Sião. E essa, irmãos, é a maior profecia. A profecia do Espírito, da palavra. É a profecia para alimentar a sua alma, para quebrar os vergões, tirar dúvidas. Olha, permaneça firme. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena continuar. Leia a Bíblia. Venha para os estudos bíblicos. Se afirme na palavra. Escute a mensagem de Deus. Se alimente das coisas espirituais. Às vezes você passa mais tempo assistindo filme, assistindo novelas, assistindo coisas e que não edificam a sua vida. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando. O que o Espírito Santo está entregando. Tem pessoas que são convertidas há 10, 15 anos, mas não sabem nem manusear a Bíblia, nem a palavra de Deus. Não leem a palavra, não estão se degustando dessa palavra, não estão se alimentando do alimento do céu e se torna uma pessoa como alvo físico concreto para o mal. Se alimente da palavra. Tem um tempo, tire um tempo na sua vida. Seja realmente uma pessoa que tenha um método. Crie um método. Todo dia de manhã eu vou tirar 10 minutos, 15 minutos para ler a Bíblia. Tire isso. Isso vai trazer paz para a sua alma. Confiança nas suas palavras. Você vai ter mais condições de aconselhar pessoas, porque você vai usar a Bíblia. Vai usar a Bíblia. É importante que você crie essa forma metódica, essa forma metodológica, para você crescer, para você avançar. A gente tem visto aí, hoje, as pessoas usando a Bíblia para dar palestra como coach. Estão usando, de alguma forma, estão ajudando as pessoas. E hoje nós temos essa palavra. Essa palavra está junto dos nossos corações. Então, meu irmão, se apegue à palavra. Às vezes nós queremos decidir a vida e não pedimos, Senhor, qual a tua direção? O que eu devo fazer? Eu vejo pessoas tomando decisões assim, né? Todo mundo acha que pode. Se Deus não direcionar, não faça. Se Deus não direcionar, não vai. Cuidado. Não tome decisão
fora da bênção do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Orar por vocês. Pedir a Deus que abençoe vocês. Que os pastores pudessem vir aqui. A gente poder estar ungindo a igreja. Primeiro domingo do mês. Importante. Quanto o ministério de louvor está ministrando essa canção. Receba essa unção como se fosse algo para te dar força para continuar. Te dar força para você não parar, olhar para Jesus. Guardar essa palavra do profeta Joel no seu coração. Senhor, usa as mãos dos teus filhos. Nós queremos ungir a tua igreja, Pai. Que agora todas as cadeias e todos os impedimentos caiam por terra em nome de Jesus. Amém.